nós estamos tendo a oportunidade de receber aqui hoje, nos Estúdios Global, em Brasília, na sede do Estúdio Global SG, né, um grande empresário, uma grande figura que faz a diferença na sociedade. Estamos recebendo aqui o CEO da Inside Diagnóstico, CEO da Testify, de uma série de outras empresas, um grupo realmente que faz a diferença na área da saúde. Então recebemos aqui o Gustavo Janaldes, uma alegria tê-lo conosco, aqui que é no podcast ESG na Prática, um podcast mais dinâmico, em que conversamos de forma breve com a linguagem da internet, sempre um bate-papo qualificado para abordar ali a importância da transformação social, a importância da pauta ESG como um todo, no dia a dia das empresas e também no dia a dia das instituições e com foco no desenvolvimento das pessoas e do planeta. Então, meu amigo, é uma grande alegria recebê-lo aqui conosco, né? E, por gentileza, suas saudações iniciais. Obrigado, Sóstenes. Eu que agradeço o convite. Uma honra estar aqui com vocês. Recentemente, aí, nossas empresas foram certificadas ESG, então a pauta extremamente em alta nas nossas empresas e esperamos aí só evoluir a partir daqui para entregar realmente responsabilidade social, ambiental e em governança. Com toda certeza. Já parabenizando desde já, né, pela sensibilidade e por estar sendo vanguardista, né, por estar sendo, de certa forma, pioneiro nesse assunto, atraindo uma positividade, atraindo um cenário muito favorável, né, um cenário realmente de preocupação com as pessoas. E nós não podemos falar do social sem falar da saúde, né? Então eu já queria fazer uma primeira abordagem aqui de quem é. Primeiro, quem é o Gustavo, né? O histórico do Gustavo, o histórico profissional, e depois um pouquinho da abordagem de quais são as empresas, como que atua, o que é a Inside, o que é a Testify, né, para que as empresas possam, as pessoas que estão nos assistindo possam conhecer um pouco mais do seu perfil pessoal, do seu perfil profissional e corporativo. Perfeito, perfeito. Bom, Gustavo, eu sou farmacêutico bioquímico, casado há 17 anos, faço 17 anos de casado esse ano, 2 filhas. E minha vida, desde os 16 anos de idade, foi dentro de laboratório de análises clínicas, sempre voltada a diagnóstico. E tive ali a oportunidade de trabalhar em vários laboratórios, hospitais, seguindo para distribuidoras multinacionais, né? Trabalhei por 8 anos em períodos somados aí, um dos maiores laboratórios da América Latina. Depois fui por também quase 8 anos CEO de uma multinacional alemã no país, onde tivemos na época a oportunidade de participar muito ativamente dos esforços contra a chikungunya, contra a zika, outras arboviroses ali, e foi uma oportunidade grande também de entrar na pauta pública e na pauta de ESG, né? Em 2019 eu entrei para a sociedade Laboratório Inside e também foi o ano de fundação da Testify, onde nós buscamos ali montar um ecossistema em saúde que seja completo. A Testify ela é uma intermediadora, ela faz negócios, ela articula a negociação, a relação, a conexão, eu sempre uso muito essa palavra, ela conecta médicos com pacientes, conecta médicos com laboratórios, conecta laboratórios com pacientes. Essa é a missão da Testify. Essa é a missão da Testify. Então, através dessa conexão... Você é uma facilitadora. Sem dúvida. E através dessa conexão, criar mecanismos mais fáceis para que o paciente ou o cliente tenham acesso a uma saúde de mais qualidade. E a Inside é um laboratório que nasceu primeiro para dar esse suporte à estratégia da Testify e segundo com foco em alta complexidade. Então nós somos um laboratório que fazemos sequenciamento genômico, análise e sequenciamento de DNA, fazemos muitos testes em biologia molecular e temos um carinho todo especial com a pauta de saúde da mulher, que é hoje onde está o nosso foco, né, que é a prevenção do câncer de colo de útero através da testagem do papilomavírus humano, do HPV. Eu ouvi palavras de que nós estamos falando de um programa de erradicação do câncer do colo de útero. Nós podemos colocar, de fato, o peso dessa palavra nesse programa? Erradicação do câncer de colo de útero? É ousado, mas é completamente alcançável, né? Quando nós falamos de erradicação, parece uma audácia excessiva ali. E, na verdade, já existem relatos de países do leste europeu e algumas cidades, alguns estados americanos que já alcançaram esse objetivo. Porque essa
É uma diretriz que vem de 2012, né, atualizada um pouco mais recentemente, mas não é uma diretriz nova fora do país, né, já é uma diretriz europeia, americana e da própria OMS. E que o Brasil está atrasado, bastante atrasado, né? O que nós trouxemos foram as diretrizes internacionais para o Brasil, montamos, empacotamos isso como um programa para que essa informação ela seja transmitida aos prefeitos, aos governos e aos secretários de saúde, começo, meio e fim, né, com todo um aspecto de análise epidemiológica, né? E esse estudo ele vem desde 2016, quando nós construímos os algoritmos epidemiológicos e transformamos isso. Na época, usava-se muito Big Data, né, para a coleta dessas informações. Então, mesmo com muita inteligência em Big Data, era um desafio grande produzir esses relatórios. Hoje, com a inteligência artificial, isso se tornou muito mais acessível, mais fácil, mais rápido de produzir. Então, nós estamos falando de algoritmos, como foi o termo que você utilizou? Algoritmos? São algoritmos para análise epidemiológica e bioestatística, né? O objetivo é que a gente consiga não só analisar a prevalência de determinada doença, mas também georreferenciar. Então, eu estou dizendo não só a quantidade de mulheres infectadas, mas eu estou dizendo também onde elas estão, né? Praticamente em tempo real. E além dessa informação, eu ainda coloco quem é essa mulher, qual o comportamento sexual dela, quando se iniciou a atividade sexual, com essa qual profundidade a idade, de dados. com toda a profundidade de dados, incluindo a classificação socioeconômica e educacional. Porque quando a gente tem toda essa riqueza de dados, nós conseguimos ajudar com que as secretarias de saúde, na gestão de saúde pública, nós provemos uma ajuda para que eles tenham uma ação mais assertiva. Um subsídio técnico para políticas públicas. Exato. E é isso mais assertivo, ele impacta uma redução de custo e uma efetividade na ação. Então nós estamos falando isso aí numa linguagem, talvez uma linguagem mais simples, o uso da tecnologia, né, em benefício das políticas públicas e em benefício do cidadão, nesse caso da mulher. Exato. Então, quando a gente fala da pauta do HPV, né, das doenças sexualmente transmissíveis e tudo mais, nós estamos falando que isso é uma dor real, é uma dor concreta que está atingindo de fato ali todo o Brasil, ou tem alguma região específica, enfim, mas que de fato tem uma solução para isso. Sim, a prevalência da infecção com papilomavírus no Brasil ela é de 16% a 24%, dependendo da região. Tem uma variabilidade, mas não é tão grande assim. Então é um problema de saúde pública no Brasil todo. E o que a gente também identifica é que uma vez tendo a informação de quem é a população infectada, nós conseguimos fazer uma ação antecipada. Porque é curioso, a mulher, principalmente aquela que está na atenção, na saúde suplementar, ela tem o hábito anualmente de fazer o seu preventivo, né, que é o apelido carinhoso que ganhou o exame de Papa Nicolau. O que a gente às vezes acaba esquecendo ou ignorando é que o preventivo ele não previne, porque quando ele der positivo, já vai ter uma lesão ali, né? E a lesão ela ocorre por infecção. E essa infecção ela tem de 10 a 12 anos de valor preditivo positivo. Isso significa que, numa linha do tempo, se eu tenho uma mulher infectada aos 25 anos de idade, ela pode apresentar uma lesão entre 35 e 37 anos para ser tratada com um provável câncer a partir dos 55 anos de idade. Então essa é um pouco da bioestatística Brasil. Por que tratar essa mulher aos 55 ou cuidar da lesão dela aos 37 se eu posso tratar a infecção aos 25 e evitar que todo o resto aconteça? Por isso sim, a erradicação ela é possível. Então, de fato, atinge a origem, o âmago da questão. Então, não é remediar o que não tem mais remédio, praticamente, né? Não é de fato atingir ali para que não deixe chegar a ter praticamente a doença, né? É isso que a gente pode, em rápidas palavras, considerar? Sim, sim. E um outro ponto importante é que o papilomavírus, ele é o principal causador das lesões precursoras do câncer de colo de útero, mas também é o mais presente e o principal causador do câncer de orofaringe. Era o tabagismo, hoje já não é mais. Tabagismo é a segunda causa, a primeira causa é a infecção pelo HPV. É uma associação direta? E também do câncer de pênis e de ânus. E com todas as questões também relacionadas à diversidade, o que também faz
o que também está dentro da pauta social do ESG, com todas essas questões de diversidade, o aumento de homens que têm relações com outros homens está também se refletindo no número de infecções pelo HPV. E o que a gente tem como consequência disso? Né? Um índice de positividade muito alto, que futuramente vai se transformar em câncer anorretal. Né? Um ponto importante ali é que a mulher ela já tem a cultura de procurar ajuda médica, ela já está inserida na cultura da visita ao ginecologista. Diferente do homem, que tem um constrangimento, né? Por exemplo, ver os constrangimentos nas campanhas de prevenção do câncer de próstata, né? Ou até mesmo para essa prevenção, o que acontece na prática é que muitos dos homens que têm lesão, eles só vão procurar ajuda médica quando eles têm sangramento ou achatamento de fezes. Então já tem um estágio mais avançado da lesão. Então, o primeiro elemento é de conscientização, de fato. É conscientização e também informar que, além do colo de útero, a gente pode olhar para outros cânceres, né, e prevenir também em outros públicos. Quando você fala outros públicos, que não só a mulher. Que não só a mulher, né? Homens em geral, né? Principalmente para câncer, para observarmos os cânceres de orofaringe, né? Passarmos a ter mais atenção. Muitas vezes, o que acontece, por exemplo, esse é um esforço que é muito importante ser feito junto aos dentistas, né, a comunidade de odontologia. Por quê? Muitas vezes o paciente que tem uma lesão de fundo de garganta, de orofaringe, o profissional já tem esse paciente anestesiado e faz cauterização, por exemplo, da lesão. Né? Mas não encaminha para um tratamento da infecção, e a infecção ela continua lá. Isso significa que vai ter uma recidiva dessa lesão, né, com potencial evolução. Entendi. Então, assim, o importante é conscientização, informação, testagem em larga escala, porque é como a gente chama o projeto, ele é um rastreamento primário. Né? Rastreamento primário, ele vai te dar informação no D0, momento em que a ação precisa ser tomada. Sem essa informação, a gente não tem ação. E, em paralelo à testagem, uma série de relatórios para subsídio de políticas públicas. Exato, exato. A testagem ela é super simples, esse é um ponto importante também, porque um dos motivos de adesão reduzida, de baixa adesão no exame de Papa Nicolau, é que a paciente ela vai para uma sala especial com a maca ginecológica, é inserido um espéculo que abre o canal vaginal e então faz o escovado do colo do útero. O HPV, a infecção, ela não está presente só no colo do útero, só na célula do colo do útero, mas o vírus ele está presente em todo o ambiente, ele está presente na secreção, no canal vaginal, na urina, né? Então, a coleta também ela pode ser muito facilitada, porque não precisa mais do espéculo, então também elimina aquela questão do desconforto e da dor, né? Em alguns casos, desde que assistida por um profissional, a própria mulher pode fazer a coleta dela, né? Desde que assistida por um profissional de saúde. Então é muito confortável. Então ela consegue praticamente... Caso esse seja o problema da mulher, ainda tem a possibilidade dela mesma fazer. Exato. Mesmo cenário para homens, né? Se existe o constrangimento de buscar ajuda profissional, o próprio homem pode produzir a sua própria coleta, desde que, sempre importante, assistido por um profissional de saúde. Então há uma preparação, uma certa instrução. Exato. Para que ela faça ali naquele ambiente, caso tenha esse constrangimento, que esse não seja, digamos assim, um elemento para que ela não tenha acesso a essa assistência, tenha acesso a essa política pública. Né? Exato. Então, assim, de fato, nós precisamos conclamar, né, ao poder público, às prefeituras, enfim, que tenha um olhar para isto, né, que hoje é uma realidade, é um problema de saúde pública, como você comentou, mas que, por vezes, não tem uma certa eficácia, uma certa efetividade, porque não tem, digamos assim, o dado concreto, o dado correto. Né? A informação. A informação. A base de informação. Então, desde uma pesquisa que eu tomei nota que vocês realizaram, né, do impacto disso nas comunidades, né, o impacto disso, se não me engano, 24%, uma comunidade ribeirinho, 20, alguma coisa... O primeiro estudo foi feito população indígena. A população indígena. A população indígena foi o nosso primeiro estudo, que esse, se eu não me engano, foi publicado em 2018.
Temos outros estudos publicados, inclusive um dos estudos publicados mais recentemente foi premiado no Congresso Internacional de Papilomavírus. Então foi um case de grande sucesso e que homologa a estratégia para a gente continuar aplicando em outros municípios. Né? Exatamente. Então, o mais recente, inclusive, remete a um estudo no estado do Amazonas. O mais recente publicado é no estado do Paraná. Né? Comunidade indígena tem um estudo publicado da região do Tocantins e Amazonas. Do Amazonas. E desse do Amazonas refletiu o que exatamente? Um índice de positividade elevado, né? Ali, nesses dois estados, além de comunidade indígena, foi feito também com mulheres em penitenciárias, né? Até para estudo da transmissibilidade dentro das penitenciárias. Deve ser uma realidade bem alarmante. Alarmante. Os indicadores eles são preocupantes, né? E, fato, você ter essa informação só faz com que o gestor de saúde pública tenha mais assertividade no combate. Exatamente. Então, tudo isso nós podemos colocar ali dentro do S do SG. Sim. Né? Nós não temos como falar do social sem falar da saúde pública. Né? Fato. Está umbilicalmente ligado. O centro do SG é o S. Né? Costumamos falar dentro do Instituto que a sigla poderia ser SEG, GES, GSE, de diversas formas, mas ela foi formatada no contexto de ESG, em que o S está no centro de tudo aquilo ali. Então, a partir do social, você irradia para o ambiental, você irradia para a governança. Então, de fato, não tem como você falar do SG, não tem como falar do social sem falar da saúde pública, com mecanismos efetivos de governança na saúde pública. E quando você comenta aí, por exemplo, da inteligência artificial aplicada numa metodologia de um programa, isso é uma governança integrada do corporativo e constitucional, que é o poder público, né? Então, de fato, um algoritmo, como você se refere, né, que praticamente é uma tecnologia, né, um sistema, né, que acaba georreferenciando um sistema que acaba gerando toda uma diretriz para uma política pública. É isso que nós podemos esperar desse programa da Inside? Sem dúvida nenhuma. E eu acredito, por mais que o ESG que traga essa responsabilidade governamental, muitas vezes ele nasce dentro das empresas, né? Então, totalmente. As empresas que estão certificadas, buscando certificação, buscando adequação às práticas ESG, nesse recorte que a gente tem da saúde, elas diminuem o absenteísmo, diminuem a sinistralidade das suas operadoras, dos seus planos de saúde dentro das companhias. E assim, falar de saúde da mulher, você não está falando só da saúde da mulher, você está falando da saúde da família, né? Porque a mulher doente é a família doente. É verdade. Então a gente precisa cuidar. Cuidando da saúde da mulher, a gente cuida da família. A importância da mulher para o seio familiar, né? Geracional, né? A geração de filhos e tudo mais. Então, assim, de fato, quando você cuida da mulher, você está cuidando da sociedade, né? De todas as formas. Né? Então, de fato, louvar, parabenizar a própria Inside, a Testify, o grupo como um todo, e aí isso vai muito do líder. Então, é uma decisão de gestão, isso é uma decisão de conselho de administração, isso é uma decisão que parte ali do CEO, parte de fato daquele conselho. Então, parabenizá-lo por essa sensibilidade, por estar atento a esse reclame internacional, por estar atento às boas práticas ambientais, sociais de governança, enquanto muitos pensam que isso é uma subjetividade, muitos pensam que isso é um custo para a empresa e tudo mais, a Inside traz isso como um diferencial, né? É a primeira, inclusive, o primeiro laboratório, a primeira abordagem clínica que, de certa forma, atrai o balanço socioambiental, atrai uma certificação ESG e está fazendo essa jornada. Nós sabemos que o ESG é uma jornada, né? Não é do dia para a noite, nem da noite para o dia, né? Não é uma virada de chave, é algo que é uma evolução constante. Nós temos que ter sempre o olhar perene ali aos dados, à metrificação, aos indicadores, e nós sabemos que são 1.555 indicadores do ESG. Né? O que você poderia falar um pouquinho disso, a sua experiência nesse estudo do ESG, né? Como que foi a experiência para constituir um diagnóstico, para atrair para dentro de casa, do seu dia a dia, as boas práticas sociais, ambientais e de governança? O processo ele foi relativamente tranquilo, porque o laboratório ele já tem por características estar debaixo de uma regulação sanitária, que é a Anvisa. Né? Então, quando nós temos que obedecer
às RDCs, a toda a regulamentação sanitária, e também aplicamos para sistemas de gestão de qualidade, garantia de qualidade e acreditação, então é uma cultura já implementada dentro da companhia, né? Quando nós iniciamos as auditorias para a ESG, a empresa já estava preparada para receber essas auditorias, providenciou a maioria dos documentos que foram solicitados e até posso te dizer, por ser uma pauta muito nova dentro da nossa companhia, para mim foi uma surpresa ter a certificação tão rápido, né? Então mostrou que culturalmente a gente também está num caminho muito correto, muito bem direcionado em prol de subirmos os níveis do ESG. E quando o relatório, junto com a certificação, veio, já com alguns pontos, né, eu até brinco que não são pontos de melhoria, são pontos de implementação para que a gente passe para o próximo nível. Exatamente. Então, hoje o nosso trabalho ele tem sido em prol disso, transformar esse relatório para atualizar a cultura da companhia, para que todos os nossos colaboradores estejam dentro do mesmo foco, né, olhando para o mesmo objetivo e entregando aquilo que vai nos permitir ser uma empresa acreditada num nível maior, certificada ESG num nível mais alto, em todas as áreas de atuação, seja na regulação quanto na responsabilidade. Né? Não só remetendo ao SUS, Sistema Universal de Saúde, não é isso, é uma pauta universal no sentido global, internacional. Então, de fato, as empresas que estão nesse rol, nesse nicho de atuação, que tem que ter um cuidado ainda mais especial com as conformidades com as normas, como você comentou aí das RDCs, tudo quanto é a regularidade dos órgãos regulatórios e tudo mais, é importante também estar atento aos reclamos internacionais. Então, falar de ESG é falar também dos ODS. Tem o ODS específico da mulher, por exemplo, da questão do gênero e tudo mais, e que ali tem uma série também de indicadores, uma série de metas, e estar atento a isso, num contexto em que o mundo gera as diretrizes, e que a partir daquelas diretrizes, os órgãos como, digamos, a Anvisa, a ANS e tudo mais, acabam, sim, gerando uma série de diretrizes, uma série de questões de forma regulamentadora. Então é importante ter esse olhar. É um olhar de governança internacional. Para qual caminho o mundo anda? Para qual caminho o nível internacional anda? Com esse olhar internacional, pegando as boas práticas do Brasil, é que gera o diferencial da empresa, não é isso? É isso, e assim, dentro da minha experiência, o que foi mais importante é entender que nós estamos ouvindo falar de ESG, já acredito que talvez há uns 15, 20 anos, né, uma pauta criada, lançada, provocada pelo ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, que é o patrono desse movimento. Kofi Annan, exato, que deixou um legado fantástico, né, mas o que eu via, que ao longo de muitos anos, muitas empresas se posicionaram como ESG, mas sem ter uma métrica relacionada em cima disso. Exatamente. Né? A prática conhecida no mercado como greenwash. É muito fácil escrever, talvez, às vezes, o relatório... É fácil e assim, é fácil cumprir também, né? Porque às vezes você coloca uma instituição para quem você faz uma ação social especificamente, você já se autoclassifica como uma empresa responsável em termos de governança ambiental e social. Né? E que, na minha opinião, acaba não fazendo muito sentido, porque se existem 1.555 indicadores que medem isso de fato tem que ser metrificado para que a gente consiga qualificar as companhias que têm, de fato, essa responsabilidade. Exatamente. Essa é uma visão de um empresário consciente. Essa é uma visão de um líder ESG. Nós temos tratado isso, e até o movimento ESG na prática é isso, é conectar de forma responsável a iniciativa privada, o poder público e a sociedade civil organizada, mas às vezes não a mudança de mentalidade, porque a sua visão como empresário, como um homem já é essa. Mas às vezes o cara entende, poxa, como que eu posso, no meu negócio, no meu dia a dia, aplicar o propósito? Com esse ESG como um propósito. Um propósito que, de fato, vai impactar nas pessoas, vai impactar no cuidado com o planeta, vai impactar na paz, na prosperidade, nas parcerias. Então, o ESG ele não pode representar um custo, não pode ser visto como um custo para a empresa. Ele tem que ser visto como um crescimento, uma consolidação, como você falou, um aperfeiçoamento, pontos de melhoria, talvez não, então, pontos de implementação, né, pontos de virada de chave. Então, é uma atração de positividade. Né? Não pode representar custo, ela tem que representar uma atração de positividade para as empresas. É esse olhar, então, que o empresário... E aí, talvez, te conclamar a falar,
de empresário para empresário, qual a recomendação que você daria como um líder ESG que você é, como uma pessoa que estará atenta a esse movimento internacional, como uma pessoa que compreende a importância das boas práticas sociais e ambientais de governança, né? Você olhando talvez aqui, se você estivesse frente a frente com um empresário que às vezes vive a dor do dia a dia, né? A dor da venda, a dor do comercial, a dor do pagamento do tributo, do pagamento do não. Você olhando um amigo, um parceiro, um colega de profissão, de trabalho que vive a dor que você vive no dia a dia. O que você recomendaria, o que você colocaria para ele nesse momento? O que eu penso sobre a importância da métrica e da certificação é a padronização. E como eu sou da área da saúde debaixo de uma estrutura regulada, eu sou, é obrigatório eu trabalhar debaixo de um sistema padronizado. Eu não tenho... o meu nível de flexibilização em cima da regulação é zero. Então, é rígido. E tem que ser. Assim como foi por muitos anos, nós consideramos que o sigilo da identidade ou a proteção de dados era uma coisa subjetiva, a LGPD corrigiu, através das auditorias, através das métricas e da adequação. A ESG eu vejo da mesma forma, precisa das auditorias, das métricas e da adequação. Penso eu, para a comunidade empresarial no geral, o que vai acontecer no médio a longo prazo, e esse longo prazo não é tão longo assim, é a exigência da negociação entre partes, entre o B2B, a exigência de que todas as partes estejam adequadas à pauta, para que o nível de certificação suba. E eu também acredito que, uma vez as empresas praticando as melhores práticas, implementando as melhores práticas de ESG, elas promovem ao poder público ou às grandes corporações ou ao sistema econômico em geral também uma grande redução. Porque em alguns momentos gasta-se mais aqui, mas economiza-se muito na frente. E é uma expectativa que eu também tenho, que em cima dessa pauta, uma vez implementada, os governos olhem para isso e revertam isso em benefícios. Exatamente. Porque não tendo mais tanto a se gastar com questões sociais, tanto a se gastar com questões ambientais, porque as empresas estão fazendo a parte delas, é importante que as empresas venham a ter uma contrapartida no futuro. E eu acho que esse futuro não está tão distante assim. Exatamente. É só parabenizá-lo, Gustavo. De fato, a sua visão é uma visão que precisa ser disseminada. É uma visão que nós precisamos louvar e precisamos que os demais empresários, as organizações, as empresas, as entidades públicas enxerguem, que cada um pode e deve fazer a sua parte. Às vezes nós pensamos que não vai fazer diferença, não vai fazer nada, mas faz. Faz a diferença no seu nicho de atuação, faz a diferença no seu nicho profissional, no seu nicho pessoal, dentro da sua casa. São medidas como essa que faz com que cada um cumpra o seu papel naquele grande quebra-cabeça que é de preservação do planeta, de cuidado com a paz, com as pessoas, com a prosperidade. E tudo isso vai trazer, como o Kofi fala, quem se importa ganha. Isso não é subjetivo. De fato, quem se importa ganha. E esse conceito precisa ser muito bem tratado, precisa ser muito bem disseminado, Então, eu gostaria de que, mais uma vez, aí repito isso diversas vezes, parabenizá-lo. Obrigado. Dizer que a Inside, mais uma vez, dá um grande passo, é um aceno importantíssimo para o mercado de saúde, um aceno importantíssimo, inclusive, para o poder público, de compreender, olha, tem sim empresários, tem sim empresas preocupadas com a transformação, com impacto efetivo e eficaz para a sociedade, Para que tudo que a gente faça seja sustentável no longo prazo. Resumiu muito bem. O ponto, às vezes, é a preocupação com curto prazo e realizar um resultado muito rápido que deixa de ser sustentável. Então, realiza-se muito hoje para ter um problema amanhã. E é o que a gente vê, por exemplo, com o tempo de vida das empresas brasileiras, que, aliás, não são só brasileiras. O tempo de vida das empresas no mundo, praticamente no mundo todo. O nosso indicador aqui, se eu não me engano, é 2% pior que o indicador americano. Então é praticamente a mesma realidade, que próximo de 80% das empresas, do total de companhias, não sobrevivem ao 10º ano. Então, eu acredito de fato que essas estratégias todas, elas
dão sustentabilidade no longo prazo, né? Com certeza. Principalmente por provocar e, de certa forma, obrigar o olhar responsável. Né? Se nós somos responsáveis nessas três frentes, que é a ambiental, a social e a governança, a empresa tem a fórmula para a longevidade. Uau, Né? que fala forte. E longevidade é o que eu mais trabalho. Né? Porque quando eu iniciei aqui falando que o nosso laboratório tem a alta complexidade como missão e sequenciamento genético, que a gente trabalha é longevidade do ser humano. Né? E longevidade do ser humano é outro ponto que o ESG encaixa perfeitamente, porque o indivíduo que é responsável com a governança da sua própria vida, com a sua pauta social e com a sua pauta ambiental, tem saúde física, saúde espiritual e saúde mental. Uau. Então, eu Isso acredito... é o ESG na prática. Nós estamos ouvindo palavras fortes de um empresário, de um líder, de uma pessoa preocupada, de fato, com a transformação social, que tem na saúde uma missão de vida, né? De transformação das pessoas, de cuidado com as mulheres em especial, com os homens, com as crianças. Então, de fato, a sua empresa, todo o seu grupo de negócios está preocupado em fazer a diferença. Então, não é lucro por lucro, não é a pauta dinheirista, como a gente pode falar. Apesar não, isso é muito importante. A sustentabilidade também remete à sustentabilidade financeira do negócio. Não remete apenas a uma palavra de sustentável na questão ambiental, social e governança. O ESG, na prática, remete a, como você falou, a longevidade da empresa é o quê? Uma empresa sem lucro, uma empresa sem operação, sem receita, ela não vai sobreviver, porque isso é básico. Então, de fato, é atrair o ESG com um olhar de crescimento, expansão, consolidação, longevidade. Então, mais uma vez, eu quero, como nós estamos aqui no podcast ESG na Prática, um bate-papo mais dinâmico, um bate-papo rápido, para que você possa, de forma qualificada, ouvir depoimentos de quem fez, de quem faz, de quem está no fronte de batalha, de quem está no dia a dia ali, tal como você. Às vezes você está ali com o seu empresário, um empreendedor, quer empreender em alguma área, está sentindo uma dor, está com alguma dificuldade no dia a dia do seu negócio, fala, pô, o que é que eu posso atrair de positividade, de algo que eu faça a diferença? Pensa no ESG. Pensa em como fazer primeiro um impacto na vida das pessoas. Porque o produto e o serviço no primeiro momento, impacto na vida das pessoas. E o resto é uma consequência, e uma consequência muito positiva. Então, eu quero repassar aqui agora por considerações finais, parabenizando mais uma vez a Inside, parabenizando aí todos os sócios, parabenizando a sua pessoa como CEO, e por estar levando e conduzindo o seu grupo, o seu conglomerado de negócios, a essa visão de líder ESG. Um líder com propósito. Né? Então, Gustavo, suas considerações finais e muito obrigado. Essa palavra propósito para a gente também é muito forte, né? Porque desde a estruturação inicial das empresas, nunca foi o nosso objetivo competir num mercado de alta concorrência, né? Onde já existe o serviço ou o produto prestado, né? Mas sim produzir algo novo, algo que seja, novamente, sustentável, relacionado à qualidade de vida, à longevidade. Esse sempre foi o nosso foco, né? A grande maioria dos nossos parceiros são clínicas médicas, são outros laboratórios, hospitais nos quais a gente produz a terceirização de serviços e ali também melhora os indicadores do hospital e leva um sistema de governança num nível já melhor, mais preparado, mais organizado, para que todo o sistema... Né? É um ecossistema, um influenciando o outro. Né? É um ecossistema. Então, já o nosso propósito ele já está nessa relação. E eu, como profissional da saúde, eu sempre tenho esse propósito voltado à pessoa, e o que eu vejo com a pauta ESG é o mesmo propósito com relação à corporação, à empresa. Então, eu agradeço novamente o convite, muito bom estar aqui com vocês. E, uma honra te receber em Brasília, né? Aqui que respira, é o centro do poder, é o centro das decisões, é o centro, enfim, de toda a operação do Brasil. Tudo acontece aqui primeiro e repercute nos rincões do Brasil. Então, de fato, agradecê-lo por ter vindo aqui, conhecer os estudos global, né, e poder estar nos dando um pouquinho do seu tempo, né, estar investindo o seu tempo também na transformação social,
de empresários, de empreendedores, de pessoas que estão ali, às vezes, pensando no que empreender, o que fazer, às vezes, nos seus negócios. Então, realmente, é um tempo muito precioso, um tempo que nós valorizamos aqui a sua estada conosco. Muito obrigado mais uma vez. A Inside e a Testify, você, todos os seus sócios, conselho de administração das suas empresas, do seu conglomerado, estão, de fato, de parabéns, na dianteira, na vanguarda de uma pauta que, com toda certeza, vai trazer muitos benefícios, benefícios no sentido de que realmente precisa, sim, ter as contrapartidas e precisa, sim, que isso seja palpável cada vez mais para as empresas e para os negócios. Né? Meus parabéns. Fantástico. Obrigado. Chegamos sempre juntos. à disposição. É isso aí. Muito obrigado e contamos com sua audiência nesse conteúdo qualificado no podcast ESG na Prática.